Boa noite, Nicole. Tudo bem? Por aqui tudo bem com você? Tudo jóia. Graças a Deus estamos aqui testando o som. Tá me ouvindo Você me ouve bem? Vocês bem? estão me ouvindo bem? Eu acredito que sim. Agora estou com auxílio de algumas lentes aqui para enxergar melhor. É? Que bom, a gente tem que fazer uso do que está ao nosso alcance, né, nesse momento. Também estou aqui Isso mesmo. em home office, participando da tua live. Te agradeço o convite, Ana, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, tão presente na minha clínica, né? Eu que te agradeço, Nicole. Muito obrigada por você disponibilizar aí esse tempinho para nós conversarmos um pouco sobre a inserção, o retorno no mercado de trabalho e a inserção das crianças aí no mundo escolar, né? Um tema que a gente começa a pensar, algumas lives eu já tinha falado, em nós pensarmos como que vai ser a nossa vida durante o Covid-19 e alguns temas relacionados a isso. E agora eu comecei um movimento diferenciado justamente para nós já pensarmos como que vai ser esse retorno, né? Já prevendo que a nossa vida vai voltar ao normal, acredito que precisamos ter força, ter esperança de que tudo logo mais vai voltar ao normal. Então, aqui no nosso canal, nós vamos começar esse movimento, né, para as pessoas entenderem que essa reinserção vai começar e que nós vamos ter aí um movimento muito positivo, se Deus quiser assim acreditarmos. Acho importante, Ana, complementar a tua fala. Vai voltar, a gente não sabe nem como nem quando. A gente só sabe que vai voltar, né? Sim, Enquanto a gente não tem o quando e o como, a gente trabalha com o que a gente tem, que está ao nosso alcance, que é as perspectivas de, ah, ah, no momento em que voltar, as angústias, elas mais ou menos vão se tornar as mesmas, que é, né, vou colocar meu bebê numa escola, e agora? O que que eu faço? Vou ter que retomar o meu trabalho, o que que eu faço? Isso é uma constante na minha clínica, né, na minha escuta dos pacientes, das minhas pacientes, porque sim. eu trabalho, né, com esse público especificamente, a minha especialização foi nessa área, né, de mães e bebês. Ah, ah, Sim. então, acho importante desde agora a gente começar a pensar, né, como que isso vai ser feito. Isso, exatamente. Eu acredito que inclusive, você pode falar, Nicole, um pouquinho da tua formação nesse início aí do espaço, Uhum. para o nosso público te conhecer, né, e ver um pouco do teu trabalho também. Fala um pouquinho da tua Tá, formação. Você, mais tá, do que ninguém, sabe tá, aí resumir um pouco desse teu currículo tão amplo. tá. Então, ele é bem amplo mesmo, não amplo de tamanho, mas ele é muito plural, na verdade, né? É, eu fiz a minha formação em psicologia, metade no Brasil, metade na França. E enquanto eu estava na França, eu fiz o mestrado em psicologia clínica intercultural. Ou seja, eu estudava os fenômenos ligados à expatriação, os fenômenos emocionais ligados à imigração, né, em ser imigrante, em ser estrangeiro num país, em todos os conflitos que estão muito presentes, principalmente ali na Europa, né? E por circunstâncias pessoais da vida, vim morar em Curitiba. Já tinha meu consultório, já atuava, me especializei em psicologia hospitalar e da saúde. Só que após me tornar mãe, acendeu em mim algo de eu preciso estudar mais sobre esse público, sobre esse universo, porque eu percebi que era uma área não muito explorada da psicologia. E aí eu fui me especializar em perinatalidade. E o que que é a perinatalidade? É tudo que envolve o nascer, o se tornar pai e mãe. Não necessariamente biologicamente. Então a gente vai incluir também as Sim, adoções, né? Então sim. eu trabalho diariamente com mães, em sua maioria, né?
que estão atravessando esse processo, ou na gestação ou no pós-parto. E Tá. trabalho com mães, resumidamente, eu trabalho com mães. E essa é uma inquietação muito delas, né, Ana? Em algum tempo aí a gente Sim. vem conversando nos bastidores, tentando encontrar um tema de trabalho que tenha uma interseção entre a minha prática e a tua. E Sim, exatamente. de repente, numa conversa informal, a gente chegou à conclusão que, bom, retorno ao trabalho e vida escolar é algo que nós duas vamos poder discutir amplamente. Você, do teu ponto de Sim. vista da psicopedagogia, com a tua experiência, e eu com a experiência clínica com as mães, né? O que inquieta tanto as mulheres nesse processo de voltar ao trabalho e colocar os filhos na escola. Sim, exatamente. Eu acho que foi excelente e até por conta do momento a gente já vinha tentando aí, né, cruzar os temas, mas então a Nicole falou um pouco da formação, meu público já sabe um pouco da minha formação também, mas sou formada em letras português e inglês, psicopedagoga, tenho especialização em educação especial e inclusiva, coach, então aí tenho, né, consigo transitar em várias áreas. E agora nós vamos iniciar esse bate-papo tão importante. Nós traçamos aqui alguns pontos e daí gostaríamos antes só de pedir para quem está nos assistindo que printe a tela e marque, né, as nossas páginas com a devolutiva de vocês. Eu vou colocar aqui o da Nicole também. Acolher, Duramente. acolhedoramente. E daí o meu, que é @Ana Regina Caminha Braga. Printem, nos marquem, né, para compartilhar e nós irmos chamando as pessoas. Aqui é uma conversa, um bate-papo de profissionais que podem agregar, né, com as mães, com os responsáveis. Sim. Nicole, então vamos iniciar falando um pouquinho do retorno do trabalho, que nós podemos falar de orientações para essas mães que já estão pensando nesse retorno, depois de ter um bebê, depois de 4, 5 meses juntos com essa criança, um laço afetivo gigantesco, uma rotina dedicada somente a essa criança, à família, ao marido, ou não também, ou só a mãe e a criança, com a avó, com a tia, com quem quer que esteja Uhum. dentro dessa casa, né? Como que você, como psicóloga, e depois eu vou falando e agregando também. Uhum. Ana, primeiramente, eu costumo pensar esse momento da transição para o mundo do trabalho, do retorno ao trabalho, como um segundo nascimento para essa mãe e para esse bebê, né? Porque primeiro tem um primeiro nascimento, que é ali o parto, né? Que esse bebê chega ao mundo e essa mãe se inaugura nessa função materna, e tem um segundo nascimento, que é o fim desse período de dedicação exclusiva e a inauguração desse bebê no mundo que é social, Sim, né? Por definição. Então, é um segundo parto você colocar o seu filho, essa mãe que põe o seu filho, sob os cuidados de um terceiro, que até então, sim, né, tá apenas dedicada exclusivamente a esse bebê. Então, como todo parto, como todo nascimento, ele é sofrido, ele é intenso e ele requer acompanhamento, né? Ele requer cuidado, carinho, para entender o caso a caso, né? sim, Eu, principalmente porque quando nasce um bebê, automaticamente essa mãe já vem tendo algumas leituras prévias, mas a mãe só se torna no momento que recebe o filho nos braços, absolutamente, absolutamente. né? E ao longo Então, desses primeiros meses em que que essa mulher está numa dedicação exclusiva ao bebê, é um caminho em que ela vai se constituindo mãe, né? Então não é dado na hora do nascimento, é uma construção. E aí, no momento em que está melhor estabelecido, vem a realidade, o mundo selvagem lá fora, e que diz, opa, vamos trabalhar, vamos voltar, né? uhum. E que, bom, às vezes é o mundo selvagem que desopa, e às vezes também, muitas das vezes, é essa mulher que está precisando
a se reapropriar da sua individualidade. E nada mais é importante para a individualidade de alguém do que a sua função, o seu trabalho. Exatamente, né? Até porque nós, seres humanos, não só falando da mulher ou do homem, mas ambos, nós somos constituídos para viver em sociedade, né? Então, Absolutamente. essa questão, sim, então essa questão da maternidade, ou até mesmo do que nós estamos vivenciando agora, que é o isolamento social, isso nos traz também muitas crises, né? De identidade, de quem sou eu estou presa, eu perdi a minha liberdade, Sim, né? Então, tudo isso também essa mãe vivencia, né? No momento de 5, 6 meses de maternidade. E esse retorno é importante também, até para ela se sentir como sempre foi, né? E daí exato. Eu costumo continuar pensar todo dessa maternidade. a mulher que ela era antes da maternidade, ela importa muito, né? Ela é a coluna vertebral dessa identidade, dessa personalidade. Então, poder retomar algo da sua individualidade ao voltar ao trabalho é fundamental. O que acontece muito nesse processo, Ana, pensando aí o cerne da nossa conversa de hoje, se chama culpa materna. Sim. A culpa que a mulher carrega por estar retomando sua atividade de trabalho e por estar colocando seu filho no cuidado de outras pessoas. No caso, né, da escola, da creche, do berçário. Então, isso, ou quando opta, por exemplo, a ser cuidado por uma babá. Mas no nosso caso específico é pensar a escola, essa Uhum. instituição, essa entidade, né? Uhum. O que ela representa psicologicamente para as mulheres nesse processo. Uhum. Inclusive aqui a Marta ou a minha mãe, não sei quem das duas aqui escreveu, perdi minha utilidade. Na verdade, hoje nós estamos num outro momento, né, em que as mães nem sempre conseguem estar em casa. E é claro que seria maravilhoso se todas as mães tivessem a oportunidade de ficar com os seus filhos, e que tivessem ainda essa oportunidade. Mas hoje nós temos um mundo do trabalho onde a mulher ela tem sido inserida e é destaque, ocupa cargos de alta chefia, né? Nós conquistamos esse espaço e isso é muito útil para uma mãe que está saindo de uma maternidade. A gente precisa pensar nesse amadurecimento, nesse crescimento e que daí você, como psicóloga, consegue responder bem aprofundado. Ana, você trouxe um termo aí que é muito emblemático de todo esse processo, que é a crise. É uma crise. A mulher ela entra em crise ao ter que passar por uma segunda etapa e retomar a sua função, né? Perder a sua onipotência, que a gente vai chamar, né? Que o bebê precisa apenas de mim, eu tenho todas as respostas e soluções para esse outro ser, né? E colocar os cuidados do bebê durante uma parte do dia ou o dia inteiro nos cuidados de uma pedagoga, de uma escola, né? É perder a sua utilidade enquanto mãe, mas resgatar a sua utilidade, perder a sua utilidade enquanto mãe, muito entre aspas, né? Na fantasia dessa mulher, como a Marta estava Sim. colocando, e resgatar a sua utilidade enquanto profissional, enquanto resgatar algo da sua identidade, porque a nossa identidade, ela é formada também, é como um mosaico, né? Ela é formada Aham. também pelo trabalho, pela função que a gente desempenha na sociedade. Então, Sim. durante a licença maternidade, o puerpério, pós-parto ali, a mulher fica muito nessa sensação de eu perdi a minha identidade, eu não me sinto útil, porque eu fico o dia inteiro apenas cuidando de um bebê, apenas, né? Muito entre aspas. É uma função que requer e demanda demais, imensamente. Sim, daí é meio dúbio quando nós falamos assim que a mulher perde a identidade cuidando só do bebê, porque a rotina de um bebê, eu não sou mãe, mas eu sou tia, né? E quando a Ana Beatriz nasceu, eu acompanhei de perto. E a rotina era assim, a criança dormia, a gente corria para esterilizar tudo, quando voltava de hora do banho, daqui a pouco troca a fralda, daqui a pouco é hora de dar mamadeira, daqui a pouco corre para lá e corre para cá. Cresceu mais um pouco,
é hora de assistir 1000 vídeos da Xuxa só para baixinhos e assiste não sei o que mais lá e dança aqui, pega brinquedo lá. Então, a gente passa o dia estimulando essa criança, né? E daí, quando É o eterno circuito funcional. Sabe? sim, Sabe fazer funcional, circuito funcional? Pula aqui, pula corda aqui, e depois agacha, e depois flexão. É o dia inteiro, né? É o dia sim, sim. E daí, quando a gente pensa nessa mulher no mercado de trabalho, né? Você falou, muitas vezes a crise ela vem. Quem sou eu? Com quem eu vou deixar esse bebê? Quem vai ser responsável? Eu sou a mãe, eu sei, eu conheço meu filho, eu sei quando ele chora porque ele quer mamadeira, eu sei quando ele chora porque quer trocar fralda, porque quer mamar, porque quer brincar. que é o peso. Mas aí entra um pouco também de tudo que a psicologia, né, nos fala, todos os autores, Piaget, Vygotsky, Vallon, todos esses que nós estudamos, Freud, Uhum. e mais um pouco, né, que para o bebê isso também é importante. Por isso que nós chamamos de primeira infância. Quebrar um pouco esse vínculo, a criança amadurece, a mãe amadurece, a família começa a constituir uma nova rotina. E daí, claro, os estímulos que são dados nas escolas se somam com os estímulos de casa, então a criança começa a ter mais, aparece mais o desenvolvimento, né? E daí a gente começa a trabalhar psicologicamente também os aspectos positivos disso para os responsáveis, né? Hoje eu já digo responsáveis porque tudo mudou, né? A constituição familiar mudou. Então a gente já fala responsáveis porque Tá. daí nós vamos trabalhar isso com os dois âmbitos. Sim, tá. É mais coerente, né? Ampliar esse olhar para as novas Sim, configurações familiares, Ana. Por isso eu acho tão rica a nossa conversa, de poder mostrar a outra moeda, né? Outra face da moeda da inserção escolar, né? Durante muito tempo, o que eu percebo muito na fala de muitos pacientes, nas angústias das mães, é que a escola, nesse período, por ser muito precoce também, né? O fim da licença maternidade por volta de 5, 6 meses de idade, o bebê ainda é muito pequeno, então essa mãe ainda está muito vinculada ligado. afetivamente, intensamente a esse bebê, e a escola, ela acaba, o berçário, né, a creche, ela acaba assumindo um caráter persecutório para a mulher. Um Sim, caráter de eu estou indo levar o meu bebê para um lugar terrível, para um lugar terrível, porque do ponto de vista da mãe é terrível qualquer lugar que não seja ela. Isso é natural, porque ela está numa simbiose com esse bebê muito intensa. Então, até fazer essa inserção é uma inserção também da mãe nesse mundo que necessário para esse bebê. sim. Nessa apresentação do mundo para o bebê. Sim, e por isso que é relevante também, Nicole, nós falarmos um pouco dessa orientação e de como essa mãe pode lidar com essa nova rotina, até porque nós da área educacional entendemos que muitas vezes essa primeira infância e deixar o bebê numa creche, né? É só você depositar a criança dentro de um berço, né? Por exemplo, aonde na cabeça da mãe muitas vezes essa criança não vai ser estimulada ou motivada a evoluir, né? E nós sabemos que dentro da escola, da creche, da educação infantil, das séries iniciais, ensino fundamental, existe todo um planejamento, né? Nada nós fazemos com o bebê à toa, né? Nós temos critérios, nós temos avaliações, nós acompanhamos o desenvolvimento desse bebê, as profissionais, né, que usam os termos de tia e que eu, como educadora, me incomoda muito, porque não é tia, é uma profissional que está ali cuidando dessa criança. Opa, Ela também exato. acho que a câmera voou. Aqui, perdão. Aqui no Sul ainda se chama prof, né? O que traz Uhum. um caráter mais profissional. Na Europa, eles já chamam de senhor e senhora, desde sempre, né? Madame, monsieur,
por exemplo, na França. Aham. Então, é muito de determinadas regiões do nosso país que vão utilizar tio e tia. E eu compreendo do teu Sim. incômodo, né? De não colocar, não demarcar essa função tão importante como se deve. Como se deve. Sim. Sim, exatamente. Eu peço desculpas por colocar e tirar o óculos aqui na live inteira, mas é porque a luz está intensa e eu não consigo enxergar direito. Então, assim, é exatamente isso, e daí nós vamos fortalecendo essa mãe psicologicamente para ela entender que ela não está deixando o filho num local inseguro, onde ele vai passar 4 horas do dia sem fazer nada, né? E isso é uma outra questão que os pais, os responsáveis, eles devem escolher, eles têm obrigação, a escolha é deles, né? O filho é deles, a escolha é deles. Então, procurar uma instituição que faça parte, né? Que tenha um projeto político-pedagógico de acordo com o que eles acreditam para aquela criança. Não Exato. adianta colocar numa filosofia que não vai atender aquilo que eu Não, acredito, não. né? É uma alquimia, Ana. É uma alquimia escolher o lugar onde deixar o seu filho, uma parte do dia, porque não é, e principalmente quando a gente está falando em primeiríssima infância, né, a gente não está falando apenas do estímulo, a gente está falando do afeto, que é fundamental, né? Então, Uhum. quando eu penso, né, nessa preparação dessa família para encontrar o seu lugar, né, esse primeiro contato desse bebê com o mundo externo, com cuidados de terceiros, né, acho fundamental considerar algo da intuição de cada família, sobre o que está, aonde que aquece o coração dessa família. Aonde Sim, que aonde essa aquece o família, coração, aonde que essa exatamente, família aonde aquece sente o que há coração. afeto. Porque na primeiríssima infância, a gente não vai estar precisando tá tão focado do ponto de vista psicológico, né? Tá tão Sim, focado em aquisições cognitivas, mas sim em contorno afetivo, né? Dessa criança sim, precisar de um olhar individualizado, desse sim, cuidado que não passa pelo que meu filho aprendeu necessariamente hoje, com não, 7 meses. Né? A gente está pensando muito mais de alguém que vai dar uma continuidade do cuidado. Lógico, com sim, toda a sua limitação, com toda a sua limitação no sentido de que não é uma extensão da casa, né? Não é uma extensão da não. mãe, mas minimamente é algo que traga um conforto no sentido de meu filho ter um olhar afetuoso onde ele está. Isso é fundamental. Sim. Sim, exatamente. E quando a gente pensa, até nas teorias mesmo, o Valon, ele vem falar muito da afetividade. O Vygotsky vai falar da afetividade, das zonas proximais, do Aham, desenvolvimento. Tem aham. alguns ex-alunos e alunos ouvindo também, e que isso só vai ser bem estabelecido e bem entendido mais para frente com a questão da tomada de consciência da criança, do que ela é, de quem sou eu, Uhum. né? Se ela tiver essa afetividade Claro. e esse cuidado, É o né? ponto Porque de eu partida. preciso, sim, eu preciso que alguém me cuide, porque eu ainda não sei. Então, Exato. esse cuidado tem que ser de carinho, tem que ser de zelo, tem que ser de compreensão, Isso. né? Tem que mostrar para o bebê e para a criança que você sabe o que ele está sentindo e acolher E isso. acolher. Não é uma simples troca de fralda, não é uma simples mamadeira que você vai dar para aquela criança, Não. né? O alimentar, ele tem todo um psicológico envolvido, É o nutrir. né? E a gente não se nutre só de leite. Né? O bebê Sim, humano, ele não se nutre apenas de leite. Então, a gente precisa ampliar esse olhar, né? Entender que é muito individual, muito subjetiva essa escolha. Ela vai dizer do que e dos valores dessa família que vão estar projetados nesse espaço, né? Então, tem uma preparação possível para uma família que está
uma mulher, uma mãe, né, que está, do ponto de vista em busca de onde deixar o seu filho, acho que esse lugar, ele precisa aquecer o coração dessa mãe, no sentido do Sim, cuidado, do afeto, né? Isso é sim, primordial, primordial. sim. Entendendo Boa que quando noite, essa doutor mulher... Fabrício. Só um minutinho. Boa noite, doutor Fabrício, Adriana, Michele. Estavam dando aqui um sinal de alerta. Que legal. Cumprimentá-los também. Lembrando Sim, também, Ana, que essa fase, né, da vida da mãe do bebê de inserção escolar, ela também é o retorno dessa mulher para a sua função de trabalho. E, sim. no melhor dos casos, essa mulher está voltando para um trabalho que ela gosta, para uma função que ela Sim. escolheu, no melhor dos casos. Né? A gente sabe Aham. que isso não é padrão, mas ela está voltando algo voltando o seu olhar e a sua vida para algo da sua individualidade, que é fundamental. Essa mulher que ela era antes da maternidade, ela continua importando muito. E muitas vezes essa mulher, ela não está se permitindo considerar que esse retorno ao trabalho é um retorno para quem ela era antes, para o que ela gostava de fazer antes da maternidade, para algo de uma individualidade. Né? Tem algo que nos torna mais individual do que o trabalho que a gente exerce? Né? Não, com certeza. E daí a gente já vai falar, Nicole, de um outro aspecto, né? Que são as etapas que devem ser realizadas e que nós colocamos ali nos nossos tópicos diariamente por essa mulher, né? O empoderamento mesmo, de novo, depois de passar por um parto normal, uma cesárea, depois de ter se dedicado muito nesse nicho, né? Então, o que ela precisa fazer? Para que ela fique tranquila e em paz no seu trabalho, para que ela consiga ter esse rendimento, né? E que o seu psicológico esteja trabalhado para isso também. O que eu vejo com muitas colegas que são mães é aquele alarme o tempo todo, celular dentro do bolso, meu Deus, a qualquer momento vão ligar e muitas vezes realmente ligam, olha, a tua filha teve isso, mas já está resolvido. Mas o coração de mãe explode na hora, né? E daí perde concentração, perde rendimento. Então, como lidar com isso psicologicamente? Ana, aceitando que, primeiro, acho que tem muitas questões envolvidas quando a gente fala de retorno ao trabalho, porque a gente vai precisar falar de políticas públicas, por exemplo. A gente vai precisar Sim, falar, né, do nosso país ser um dos países que tem menos licença maternidade no mundo, menos tempo de licença maternidade e garantias para a mulher. Então, a gente vai precisar ampliar, né? Então, não vai ter uma receita aí propriamente para dizer o que a mulher deva fazer para atravessar esse momento. Acho que é do caso a caso, né? Cada família vai ter uma estrutura familiar. Vai ter família que é autônoma e que não vai ter 6 meses de licença, né? Que vai ter que voltar a trabalhar com 1 mês. Vai ter família que vai optar por não voltar ao trabalho para se dedicar integralmente ao cuidado do bebê na primeiríssima infância. Muitas famílias fazem isso hoje em dia, né? Então, sim, aceitar, quando eu falo aceitar, Ana, eu tô pensando em uma aceitação da sociedade. A sociedade precisa sim, aceitar que uma mãe que acabou de ter um filho, ela não vai estar produtiva como antes. sim. Esses E patrões também precisam aceitar e esses patrões precisam aceitar e dar condições para essa mulher conseguir equilibrar essas duas funções, porque é um malabarismo. Né? sim, e também aquela questão da cobrança, né, da sociedade. Ai, agora é mãe, só fica em casa, né? Não voltou para o mercado de trabalho. E numa live anterior eu disse assim, mas se você não está disposto todos os dias, está tudo bem também, né? Claro. Então você fazer uma escolha de não retornar ao mercado de trabalho, está tudo bem também se isso está
confortável para você psicologicamente, economicamente, né? Então, a sociedade precisa respeitar também essas escolhas. E quando a gente fala de políticas públicas, daí nós batemos na trave, né? Porque nós não temos muito o que fazer, o que modificar enquanto profissionais da psicologia, da psicopedagogia. Isso Não. é algo que o nosso país precisa mudar em vários aspectos de pensamento, de Aham. consciência, enfim, tudo que nós estamos vivendo agora também, né? Então, assim, mas para que essa mãe fique mais confortável do lado psicopedagógico, é nós darmos um amparo de uma equipe pedagógica eficiente, Isso. competente, né, e que saiba não alarmar também essas mães, por exemplo, da creche, né, Sim. aonde os filhos são primeira infância, aonde eles estão iniciando uma caminhada e muitas coisas podem acontecer. No engatinhar, num troca de fralda, numa alimentação, né? Então, o engasgo pode ser ali fato, porque muitas vezes isso acontece com a mãe, como é que não vai acontecer também com uma professora, uma profissional, na troca de fraldas, ver que a criança está com assadura, comunicar. Então, um arranhãozinho de um outro colega que passa. Então, assim, isso é muito natural e nós precisamos ter também um pouco desse tato, desse cuidado. Saber acolher essas mães, e as mães também Sim, saber acolher a escola, né, Ana? sim, Acho que é uma construção. Acho que o primeiro momento, como sim. eu comentei um pouco mais anteriormente, num primeiro momento a escola ela assume um caráter muito persecutório para a mulher, como sendo o lugar do inimigo, o lugar de alguém que vai cuidar e que não sou eu. E isso suscita uma série de angústias potentes na mulher, tá? Mas aos poucos, né, um vínculo vai sendo construído aí de confiança. A relação da família Sim, com a escola, ela é uma relação vincular. Então, ela precisa de sim, tempo e relação para se estabelecer, né? sim, Então, exatamente. acredito que quando eu falo também em aceitar, aceitar que cada família vai ser única, que cada família, cada circunstância de vida é única, e aceitar a escola como parceira e não como inimiga, né? Sim, exatamente. Também a família e a escola precisa entender que não há uma disputa em quem vai educar ou criar ou gerir, né, gerenciar a rotina dessa criança. Não, nós temos que somar, né? Principalmente aí, não é o tema, mas se a criança tiver alguma especificidade, isso aí tem que ser melhor ainda trabalhado, né? E também com os pais, os responsáveis que são inseguros, né? Não rotular a escola em suas decisões. Então, eu acredito que essa afetividade, essa comunicação tem que ser muito bem estabelecida para que não hajam tantos ruídos, né, Tantos nessa ruídos. comunicação. Isso, exatamente. É essa palavra que me veio em mente também, Ana, de conforme o vínculo vai se estabelecendo entre família e escola, os ruídos eles vão ficando menos intensos, né? Mas que Sim. é um momento de muito desafio, que requer aí Uhum. muita consciência, né? Para não projetar na escola o inimigo quando é um parceiro, né? Quando é um Sim, parceiro sim. e que ainda que se possa, Ana, encontrar estratégias para postergar a entrada na escola, como, por exemplo, babá, avós e etc., Aham. é um caminho que tem fim. Sim. Essa criança vai precisar ser escolarizada. Em algum Sim, momento, até porque essa a família. legislação rege isso, É né? legislação, exato, exato. Então, acho muito importante entender que cada família vai fazer a sua escolha dentro da sua realidade, dentro das suas crenças, da sua perspectiva, mas que em algum Sim, momento essa família vai ser confrontada à inserção escolar. Então, sim, o que pode ser poupado de ruído com 6 meses depois da licença maternidade,
vai fazer ruído com 1 ano e meio, 2, 3. Esse momento Isso vai é chegar. muito diferente. Esse Aham. momento que a mulher E vai precisar olhar para sua onipotência e dizer: o meu bebezinho que estava dentro do meu ventre, que eu amamentei, me dediquei exclusivamente durante X tempo, ele cresceu. Ele cresceu e ele é um cidadão do mundo, né? Ele é um ser social sim. e que ele precisa da escola enquanto lugar de pertencimento fundamental. Sim, e essa palavra que você falou, pertencimento, isso é muito forte para a psicopedagogia, né? Porque nós precisamos pertencer a algo e alguém, né? Nós precisamos ter um grupo. Nós Sim. precisamos ter um grupo. E Uhum. quando essa criança ela ingressa na escola, o que que acontece? Começam os aniversários, começam as rodas dos amiguinhos, começam as descobertas. Os responsáveis começam a conversar, a trocar ideias, a trocar figurinhas. Então, isso é muito importante e muito salutar também, né? Porque Completamente. faz com que a vivência dos casais, dos responsáveis, se multipliquem e troquem experiências ali também, né? Completamente, Ana, completamente. É muito rico. Então, pensar, né, na escola enquanto aliada, enquanto lugar de pertencimento e de crescimento, não só de aprendizagem, talvez traga um conforto para essa família que está em dúvida ou que está reticente sobre essa inserção escolar. Aham, exatamente. E daí, Nicole, a gente entra também numa questão da adaptação escolar, né? Quando essa criança apresenta o choro, quando essa criança apresenta algumas situações também que colocam muito, a criança está Opa, manhosa, a criança não quer caiu ir, novamente. né, para a escola. O Uhum. que que eu faço? Isso é muito comum acontecer e os responsáveis precisam estar minimamente preparados aí para lidar com essas barreiras e não desmoronar no sentido de, então não vou mais colocar, ele está sentindo muito a minha falta, eu acho que eu vou pedir realmente a demissão, vou ficar em casa. Então, como que eu lido com isso, né? E daí entra você como psicóloga e eu como psicopedagoga, justamente para orientar nesse sentido. É sofrido, né? É sofrido. Não, lembra que a gente conversou logo no início da live sobre o nascimento, sobre o seu segundo nascimento? Sim, sim. Não vai ter nascimento sem dor, né, Ana? Não vai ter nascimento sem Aham. dor. Independente da via de parto, não vai ter nascimento sem dor. Então, esse nascimento para a vida social do bebê, que a escola representa isso, ele vai ter um certo grau de dor que precisa ser suportada, né? Precisa ser suportada por um Sim. bem maior, que é entender que essa agressividade, esse choro, essa, essa, essa angústia do bebê na adaptação, ela não é uma agressividade voltada aos pais, à mãe. E muitas vezes é lida dessa forma, né? Eu estou fazendo o meu bebê sofrer Sim, quando. e daí a gente tem que entrar com a questão do movimento de não, é um novo universo para essa criança, é um espaço diferente, é um mundo diferente. Ela estava só no mundo simbiótico com a mãe, né? O mundo Uhum. girava no egocentrismo. E agora ele vai ter que dividir, ele vai ter que esperar essa profissional ter um tempo de atendê-lo, e tudo Uhum. isso é doído para a Isso criança tudo é também, doído, sim, sim. né? Ah, existem muitas estratégias, né, Ana, para serem criadas aí de adaptação, sempre lembrando que ela não precisa ser feita de uma forma tão marcada, né? Pode ser algo Sim. aos poucos, pode ser algo progressivo,
né? E sentindo o bebê e fazendo uma adaptação. Por isso que é bom ir antecipando, né? Para que não seja algo feito às pressas, né? Uma adaptação que é Sim. feita na semana que a mulher está voltando ao trabalho, né? Que é feito Não, às isso tudo pressas tem e que que é ser feito. muito bem trabalhado, Nicole, né? Muito bem trabalhado, com um mês antes, É uma começar estratégia uma nova conjunta, porque tem muita rotina. coisa envolvida aí, Ana. A gente está falando de mulheres que a gente está falando de amamentação também. Tem muita coisa Sim, envolvida, de como que essa mulher vai viabilizar, a mulher que amamenta, como que ela vai viabilizar um banco de leite em casa para poder fornecer para a escola, para poder fazer a adaptação do bebê, sim, né? Então, é um universo muito vasto e que não pode ser feito a 3x4, que precisa ser sim. planejado, né? Que bom que a gente está também num momento de vida da sociedade em que a gente tem muita informação, a gente tem muitos profissionais, consultoras de amamentação, né, que podem Sim. auxiliar. Os Então, pediatras, os exato. profissionais, né? E Então, tecendo essa rede para fazer uma adaptação possível, né? Porque se a gente sim. fica colado na adaptação ideal, isso pode ser muito violento do ponto de vista do bebê. Sim, e uma adaptação idealizada não é o que nós temos como real, né, Nicole? Não, de forma alguma. Então, então De forma alguma. nós precisamos aí também ter um pouco dessa consciência e entendendo a realidade de cada família, né? Do Para que caso a caso, do caso a caso, né? Acredito que, do ponto de vista de vocês, pedagogos, vocês devem ah, receber muita projeção da parte dos pais, né? Das suas angústias internas projetadas na figura do pedagogo como aquela pessoa má, né? Que está me separando do meu filho. sim, sim, O nós inconsciente temos um faz coisas fantásticas. faz coisas fantásticas. Nós temos um pouquinho desse peso, Nicole, e é interessante porque depois de tudo, isso se reverte, né, positivamente, porque a família começa a entender, né, que nós não somos aí a bruxa, entre aspas, da história, que nós não queremos Claro. prejudicar, que o filho vai Em evoluir. tempos de Covid, né, Ana? De repente é uma saudade imensa de vocês. Nossa, professora Ana Regina, como você Que faz falta. saudade! Que saudade, Ana. Né? Saudade, né? Dentro do cenário que a gente E, não tem aí perspectiva de quando retornará às aulas. Então, de repente, os pais estão revendo também os pedagogos como parceiros sim, fundamentais e não como sim. inimigos potenciais, né? Mas tem muita Eu coisa acredito, envolvida, eu acredito que muita coisa, Nicole, vai mudar, né? Pós-Covid-19. sabe? Tanto para a escola como para as famílias, né? Nós estaremos num novo movimento, com certeza, e aqui a gente pode começar a dar nossas palavrinhas finais aí por conta Sim. do nosso horário, do tempo de live aqui do Instagram, mas isso faz parte, né? Eu acredito que nós saberemos conduzir melhor as nossas estratégias, as nossas conversas com os responsáveis, vocês, como psicólogos, apoiando de um outro lado, porque eu acredito que psicologicamente, não só no retorno do trabalho, ou até efetivamente aí nas demissões que nós vamos ter e que nós já tivemos, né? As Sim. dificuldades financeiras acontecendo. Então, isso começa a nos preocupar também numa dimensão maior, né? Você, como psicóloga, atendendo online, você tem convicção disso, né? O Sim. impacto. Como psicopedagoga, alguns atendimentos online nós tivemos que parar por conta de situações financeiras, né, dos clientes. Então, tudo tem que ser muito pensado, né? Até onde que o nosso papel social também entra, Uhum. como nós profissionais que fizemos juramentos, né, perante a nossa profissão,
o que nós podemos fazer também para auxiliar essas famílias, né? Não só na questão do Absolutamente. pedido, né? Eu acho que você pode falar agora, Nick, que eu falei um pouquinho. É, a gente vai precisar, né, como você falou no início da deu bateria fraca. Como a gente falou um pouquinho no início da live, né, que haverá o retorno das crianças para a escola, para a creche, para o berçário. A gente não sabe quando nem como. Né? A gente está precisando cada vez mais, nesse momento, viver o hoje. Hoje o que nós temos é que a gente sabe que isso vai acontecer, a gente não sabe como, em que condições, e como que vai estar o mundo, e quais que vão ser as condições de cada família de colocar as crianças novamente na escola, não só materiais, financeiras, mas emocionais. Será que há segurança para colocar novamente? Como que isso vai ser viabilizado? Muitas famílias vão continuar de home office, né? Sim, E isso precisa ser vivido do caso a caso. Hoje, o que nós sim, temos é apenas uma ideia muito superficial do que a gente vai ter pela frente. Né? Mais do que nunca, a gente não está sim, podendo prever de como que isso sim. vai ser feito, né? E Não, quando você fala de função social, é isso, né? Fazer o que precisa ser feito. Nós estamos fazendo o que precisa ser feito. Todos os profissionais aí da saúde, da educação, que é cuidar, né, que Ana? é cuidar. Acho que a interseção que a Exatamente. gente tem na nossa prática, Ana, né? Você com a pedagogia, eu com a psicologia, a nossa interseção é o cuidado, né? Então, Sim, é e ele preciso. se mantém, ele se reinventa nos momentos de crise do mundo. Esse cuidado, ele é a única constante. Né? Sim, esse cuidado, até mesmo para a gente finalizar um pouco, e que tem nos preocupado como educadores, né? No retorno dessas crianças, desses alunos, é no primeiro momento verificar como eles estão psicologicamente, Quais né? foram os Como eles impactos estão. disso? Isso. Como eles estão psicologicamente, o que eles viveram, como foi toda essa turbulência. Porque se para nós adultos tem sido pesado, imagina para eles que não têm uma noção consciente de tudo isso, que muitas vezes perderam familiares, perderam Exato. tio, Não só avós, perderam pais. familiares, mas presenciaram violência doméstica, que é uma realidade muito triste, mas que é exponencial o crescimento disso. Sim, Então, a gente vai precisar se humanizar cada vez mais, né, sim. para lidar com Mentais estabilizados, né? Isso é intenso. isso, se humanizar, se trabalhar, nós também nas nossas perdas, né? Nós também nas nossas dificuldades, para não estarmos projetando no nosso trabalho as nossas particularidades, o nosso mundo interno, né? Sim. Um grande desafio, Ana, um grande desafio, mas o que não pode ser tomado de cada um de nós é a nossa capacidade de sonhar que Sim, há algo melhor, né? E que nós somos, enquanto seres humanos, potência e criatividade. E que isso é capaz de dar conta de tudo o que a gente está vivendo nesse momento. exatamente isso, Nicole. Eu acredito que essa violência doméstica também nos preocupa, né, em relação às crianças. A questão dessa instabilidade emocional dos responsáveis também, mas o nosso potencial como ser humano de sonhar, né, de projetar, de inovar, jamais pode ser esquecido, e que é exatamente isso que nós queremos aqui no nosso canal, a partir de agora, começar esse movimento, porque é excelente nós estarmos voltados para o momento real, né? Que é Claro. realmente sombrio. Mas o que nós vamos fazer com isso se disserem assim, amanhã acabou o isolamento social? Nós precisamos estar preparados para esse momento também e a nossa vida continuar, não é mesmo? Isso. E se alguém dissesse para nós, Ana, há 5 meses atrás,
de que um vírus da China viria e iria nos colocar em casa, em alerta, e que a gente iria entrar numa pandemia dessa forma, a gente não iria acreditar. E não só isso está Sim, acontecendo, como já vão fazer 2 meses que nós estamos em quarentena e estamos aí com algumas marcas, sim, né, com algumas questões, muitas perdas, muitas angústias, sim. tristezas, mas estamos nos reinventando, estamos nos adaptando, né? E estamos seguindo. E que bom, que bom. Isso Isso fala da mesmo. nossa potência. Isso fala da nossa potência enquanto Sim, uma. sim. Tá falhando um pouquinho, doutora Nicole, mas eu acredito que seja só um pouco da internet. Você consegue me Olha, ouvir? tô te ouvindo normal, Ana. Ah, então tá bom. Então, Nicole, é isso, né? A nossa potência enquanto profissional, enquanto mãe para aqueles que são mães, aqueles que cuidam como tias também, como avós, né? Que nós possamos nos cuidar, nos fortalecer nesse momento, procurar lives que agregam, procurar pelos profissionais que estão capacitados, né? Que têm competência no assunto para que nós saiamos melhores e mais fortalecidos aí, para nós sonharmos, realizarmos os nossos projetos assim que o isolamento social acabar. É isso, Ana, com certeza. A gente precisa seguir sonhando, Sim, né? É exatamente. fundamental. Sigamos É fundamental. sonhando e nós ficamos à disposição, não é isso, doutora Nicole? Isso, Ana, muito obrigada pelo convite. Acho que foi muito rico a gente ter encontrado aí um tema de interseção entre as nossas vivências para poder contribuir, né? Ah, que essa parceria tenha uma vida longa e que a gente possa, quem sabe, futuramente, presencialmente, né, viabilizar um trabalho juntas. Sim, com certeza, Nicole. Agradeço a oportunidade, o espaço, foi riquíssimo, né? O nosso diálogo sempre flui muito bem, com os nossos aprendizados, com as nossas teorias, né? Com as nossas práticas. E nós tenhamos aí a oportunidade de logo mais estar no seu consultório, fazendo uma roda de conversa, um chá de conversa, né? Que nós É isso possamos aí, nos abraçar e acolher essas mães, né? é isso aí. Com certeza, Ana, te agradeço muito. E vamos lá, né? Vamos seguir. Vamos à luta. Vamos seguir, vamos sonhar. Tá, joia, Nicole. Muito obrigada. Um beijo grande, um bom descanso e boa semana. Para você também, Ana, um beijo para todo mundo. Obrigada pela contribuição de todos e a participação. E até a próxima, então. Até a próxima. Um beijo. Tchau, Beijo, tchau. Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Segunda-feira nós temos live novamente. Participem. Não esqueçam de printar a tela, marcar o arroba da doutora Nicole, arroba acolhedoramente, e o meu, arroba na Regina Caminha Braga. Uma boa noite a todos e até mais.